controle de custos da sua fazenda. Este gerenciamento de produção é fundamental para o sucesso da atividade pecuária. Um cenário ainda pouco compreendido para uma grande parcela dos produtores rurais, que não têm o conhecimento dos seus gastos e, consequentemente, não sabem o quanto estão lucrando, podendo muitas vezes ter prejuízos. Para reduzir custos e melhorar a rentabilidade da propriedade, uma das alternativas mais conhecidas é aumentar a produtividade por área, diluindo custos fixos e baixando o preço da arroba produzida, e sempre evitar os desperdícios. O custo de produção é um valor que vai remunerar todos os fatores de produção, né? Então, é um valor que vai compensar aquele produtor continuar produzindo, né, a carne bovina. Então, ele tem que ser compatível com a remuneração da terra, do capital, do trabalho e da própria administração do produtor. Porque quando a gente compara o custo de produção com o preço, o valor de mercado daquele produto, a gente tem uma ideia da margem que a atividade econômica vai obter, né? Se a gente compara aquele custo de produção com o custo de produção de outros produtores, a gente tem uma ideia da competitividade daquele produto. Então eu tenho uma ideia de o quão eficiente eu produzo em relação aos meus concorrentes. A saúde financeira e a perenidade dos negócios depende do conhecimento do produtor em calcular os custos de produção. Ao realizar uma análise e entendendo os resultados econômicos alcançados, pode ter uma melhor tomada de decisão sobre o seu sistema. Para calcular o custo de produção, o produtor precisa levar em consideração uma série de fatores. O que ele mais faz com mais facilidade é o controle das despesas. Então, esses valores vão entrar no custo de produção de uma forma corrente. Então, tudo que o produtor gasta no ano entra no custo de produção. Quando a gente analisa a parte de investimento, essa não deve entrar no custo de produção, porque esse investimento ele vai ter um longo prazo de duração. Então vai ser usufruído por vários ciclos de produção. Ele vai entrar de uma forma indireta, através da depreciação daquele investimento. Então foi feita uma aquisição de máquina, construída uma nova benfeitoria, o custo de depreciação desses bens vai entrar no custo de produção. Nessa questão do investimento, também a gente precisa considerar os juros sobre o capital empatado, que seria um custo de oportunidade. Afinal, o produtor tem a escolha de investir no próprio negócio ou colocar esse dinheiro a juro em alguma alternativa. Além disso, se ele tiver um prolabore, ele também deve colocá-lo no custo de produção. E é muito importante ressaltar uma coisa: os produtores não devem usar a mesma conta da fazenda com os valores, os gastos pessoais. Isso é fundamental, separar os gastos pessoais dos gastos da fazenda, porque senão depois fica muito difícil de saber se a fazenda, se a atividade pecuária é rentável ou não. Para evitar perdas, é possível contratar empresas especializadas em gestão. Mas a Embrapa Gado de Corte disponibiliza gratuitamente duas ferramentas, o Control Pack e o Custo Bov, que podem auxiliar na gestão financeira da propriedade. Para usar o Control Pack é muito simples, basta lançar todas as movimentações financeiras no aplicativo. Então, se houver qualquer receita, despesa, prolabore, investimento, você lança no aplicativo e ele mesmo vai contabilizando isso e vai te apresentando as margens, né, a margem bruta. Então, é um controle simples de ser feito e que ajuda muito o produtor a ter aquele retrato da situação financeira a qualquer momento, ali no seu aplicativo, no seu celular. Já o Custo Bov, ele é um pouco mais complexo porque ele envolve outras informações. Mas se você tiver o Control Pack e com todas as informações das despesas, né, dos gastos, que esse é o mais difícil de controlar no dia a dia, é só lançar no Custo Bov que você já tem metade do caminho feito, bastando só complementar com os dados de rebanho, os dados da infraestrutura, então toda a benfeitoria, todas as máquinas e equipamentos. O rebanho de reprodução tem que ser computados no programa e ele vai calcular para você o custo de produção e vai te apresentar tanto o custo total quanto o custo por hectare, por cabeça, por UA, né, por unidade animal, por arroba, enfim, de várias formas. E também vai apresentar as margens. Então a margem bruta, o lucro, tudo isso vai ser apresentado nesse aplicativo.
Lembrando que o custo de produção ele é uma parte da gestão. A gestão como um todo é muito importante para o sucesso do negócio. Não adianta produzir bem sem fazer uma gestão eficiente da propriedade, porque nos detalhes muitas vezes está a perda de lucratividade da atividade.